Bom sábado a todos. Bom sábado. Graça e paz mais uma vez. Que o Senhor abra o nosso entendimento para essas verdades. Iremos falar agora sobre a firme plataforma da verdade. Essa plataforma, ela tem 3 escadas. 3 degraus, melhor. Uma escada com 3 degraus. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. E aí a plataforma. E é onde nós devemos nos firmar. É nessa plataforma. Com o conhecimento da primeira mensagem, que é temer a Deus e dar glória, que é chegar da hora do seu juízo, e adorar aquele que criou todas as coisas. E conhecendo acerca do juízo que foi dado para ele, aquele que se fez homem. Somente o Criador poderia ter se tornado homem, e foi a esse que foi dado também o poder de julgar. Como Deus, ele tinha o poder de criar, e como Deus também é o juiz, ele se fez homem para também poder julgar a todas as nações. O segundo degrau da escada caiu Babilônia. Vamos ter que subir também nesse degrau, porque nós vamos ter que passar por essas mensagens todas e se firmar na plataforma. Então haverá denúncias, né, de que Babilônia está caída e que possivelmente aqueles que são escolhidos para pregar a mensagem vão dar essa mensagem com denúncias bem diretas, bem objetivas. O terceiro degrau está dizendo que se alguém adorar a besta e a sua imagem, esses vão receber das pragas que Deus tem para derramar sobre os ímpios. E o anjo de Apocalipse 18, que vem para dar poder à mensagem, iluminar a terra com a sua glória, em grande parte as casas publicadoras da igreja, e nós devemos estar transmitindo também em conformidade com esses livros da casa editora. E por fim, nós devemos estar firmes nessa plataforma, com essa escadinha de 3 degraus. Nós vamos ter que ensinar ao mundo. Ele sabe. Essa plataforma com esses degraus e buscar firmeza nisso. A verdade, ela tem que ser dita a todas as nações. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi escolhida para falar essas verdades. Agora, aqueles que negligenciarem serão também passados por alto e não vão estar firmes nessa plataforma. Mas aqueles que se firmarem, certamente eles vão fazer o trabalho com perfeição. Vamos começar com o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, bem conhecido. E sabendo que alguns vão apostatar da fé que uma vez foi dada aos santos, mas outros que vêm dos recantos da terra vêm e assumem a posição de uma atalaia e vão falar em alta voz. O texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: mas o Espírito, aí se refere ao Espírito Santo, refere ao próprio Cristo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Uma vez tiveram aquela fé que foi dada para os adventistas do sétimo dia, vão abandonar. Não vão prosseguir. Porque aquele que será salvo é aquele que perseverar. E muitos não vão perseverar e vão sair da fé. E vão
dá ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônio, muita gente também, e que acaba também, entre esses alguns, apostatando da fé também. White viu que era desejo de Satanás fazer uma grande reforma na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E que se ele conseguisse esses objetivos dele, escrever-se-iam livros de ordem diferente daquilo que foi ensinado para a Igreja no princípio. Nós vamos ver com clareza que existem livros de ordem diferente. Os irmãos sabem que a natureza de Cristo, ele veio numa natureza e tomou sobre a sua natureza divina a natureza humana pecaminosa. E os livros de ordem diferente, muitos pastores que têm escrito, escrevem que ele veio numa natureza não pecaminosa. Isso é o mesmo que dizer livro de ordem diferente daquela que o Senhor estabeleceu. Nós poderíamos citar aqui vários livros com os nomes dos seus autores, mas nós não vamos fazer isso. Os irmãos vão ter uma noção. O certo é que foi dado a verdade para os pioneiros no que diz respeito às mensagens que nós iríamos pregar nesses últimos dias. E um após outro desses pioneiros já morreram. Naquela época ainda, um após outro, tem vindo ter comigo, diz Ellen White, pedindo-me que explicasse as atitudes assumidas em livro de tempo. Esse aqui é um outro livro de uma ordem diferente daquele escrito, chamado Templo Vivo, do Dr. Kelvin, o homem responsável ali pela saúde na Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das maiores autoridades na época da Igreja, e que ele escreveu esse livro Templo Vivo, mas numa ordem diferente, que passou a interpretar um determinado assunto diferente do que era interpretado. E Ellen White, quando eles procuraram ela para querer saber daquele livro, daquelas atitudes daquele médico, daquele pastor, daquele adventista, daquela autoridade, procurando saber o que tinha escrito naquele livro, se era verdade ou não, Ellen White disse assim: eu respondo, elas não são explicadas. O que esse pastor colocou aí não é explicável o assunto que ele está tentando explicar. Por quê? Era um livro de ordem diferente, ele estava querendo falar sobre Deus, a natureza de Deus e a presença, o lugar de sua presença. Então aí, eis um exemplo de um livro de ordem diferente. Hoje, em nossos dias, nós vimos vários livros de ordem diferente. Nós podemos citar, como disse antes, vários. Através de todo o livro, O Templo Vivo, citam-se passagens da Escritura. Esses livros de ordem diferente, eles não deixam de citar as Escrituras, eles citam. Mas aí é onde mora o perigo maior, onde o inimigo pode ser mais bem sucedido, é quando os enganos são bem sutis. E quando ele apresenta nas Escrituras, existem aqueles que tudo que está na Escritura eles abraçam e mesmo sem olhar outros textos também escritos. Mas, ele diz assim: não, mas está na Bíblia, está escrito. Mas deixa de olhar o que não está escrito. Geralmente se diz isso, né? Não, o fulano está apresentando o que está na Bíblia. Realmente eles fazem isso. A questão é que esses textos que eles apresentam na Bíblia possa ser que esteja desmanchando outros, tentando desmanchar outros. Não há harmonia. Nós precisamos harmonizar. E Ellen White disse aí que aquele material que estava lá naquele livro não era sadio, não era saudável. E através de todo o livro,
O Templo Vivo, de Dr. Keller, cita-se passagens da Escritura, em todo o livro. Porém, era de ordem diferente, não foi uma verdade daquela que foi dada aos santos. Ele tentou vir com coisa nova, entrou naqueles pastores que gostam de renovar, e exatamente ele passou a transmitir para o povo do Advento. Então, essas passagens, elas são apresentadas, mas de modo a fazerem o erro parecer verdade. Por exemplo, o que ele falava lá, ele passou a acreditar na Trindade. E a Trindade os pioneiros criou? Não, então era uma ordem diferente. Passou a acreditar em Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, está desse jeito lá. Então quem quiser ler o livro para descobrir mais coisas, se tiver a oportunidade de conseguir esse livro, você vai perceber que o que ele estava dizendo era verdade. É alguma coisa que parece verdade naquele livro, mas que não é. E cita a passagem da Escritura. E o que o povo hoje faz? Cita a palavra da Escritura. Até Gênesis, capítulo 1, verso 2, ele cita. Até Gênesis 1, 26, eles citam para provar a Trindade. Parece verdade, mas não é. É livro de ordem diferente, porque não era assim que eles interpretavam Gênesis 1, verso 2 e Gênesis 1, 26, por exemplo. Esse dia eu ouvi. Esse dia eu estava ouvindo os vídeos, eu gosto de assistir os vídeos do pastor Arildo, do Rodrigo Silva. O Arildo falou, ele deixou bem claro. Ele disse, olha, essa doutrina da Trindade veio da Igreja Católica. Ele disse. Porque fizeram questionamento sobre as igrejas, que uma pessoa questionando que tem várias igrejas, né? Ele disse, olha, nós adventistas, nós temos algumas doutrinas que nós aprendemos com outras igrejas. Aí ele cita que o sábado aprenderam com os batistas do sétimo dia. E outra doutrina que eu esqueci, que ele falou, que aprenderam com os batistas, e a Trindade veio do catolicismo. Ele disse que a doutrina da Trindade diz que veio do catolicismo. Ele deixou bem claro isso aí. Então, quem quiser aceitar a Trindade é sabendo que ela é a doutrina que veio do catolicismo. Aí eu pergunto, como é com a igreja? Uma igreja que vai perseguir o povo de Deus, a pessoa vai aceitar as doutrinas dela, né? Então, é um absurdo isso aí. Felizmente, e tem muita gente, isso aí vai levar, muita gente vai aceitar esses erros, esses enganos aí. E nesse tempo aí desse Dr. Keller aí, ele defendia essas coisas erradas aí, né? E muitos, infelizmente, ele disse, e ele ainda usou argumentos, disse que os pioneiros não tinham toda a verdade, não. Diz que naquele tempo os pioneiros não tinham toda a verdade. Então, algumas doutrinas vieram compreender depois. Entendeu? São eles os argumentos que ele usa lá. Quem disse? Pastor Arildo. Eu vi nesse podcast, ele está no SBT agora e tem uns vídeos que ficam no YouTube. Aí eu vi assistir ele comentando sobre essas coisas. E nisso eles estão quase unânimes. Quase unânimes. Eu posto verdades que eles citam. Posto cada um desses pastores eu posto às vezes. Mas eu observo que está de acordo com a lei do testemunho. Quer ver porém? Uma mensagem dessa eu não publico. Por que eu não publico? Porque a Ellen White mandou publicar aqueles dos pioneiros. E os pioneiros não criam assim como eles seriam. Se bem que ele disse que a Trindade veio da Igreja Católica. Isso é uma verdade. Isso aí eu posso até publicar isso que ele disse. Mas nessa outra parte, tem que observar que os pioneiros, por exemplo, aprenderam com os batistas, tudo bem, mas estava no movimento. Uma coisa é antes
e outra coisa depois. Então eles aprenderam a doutrina do sábado com os batistas, mas Ellen White teve visões, inclusive, acerca do sábado, em 1846. Mas a Trindade veio posterior, depois da doutrina dos pioneiros. Então eu não posso concordar com ele nem com ninguém que fale com uma fala contrária. Né? Então os pioneiros, eles receberam a mensagem influenciada pelo Espírito Santo. A irmã lá disse isso. E eles não criam em Trindade, pelo contrário, eles falavam contra, eles diziam que era vinho de Babilônia, e é mesmo. E quem recebe essa doutrina está recebendo vinho de Babilônia. É a mesma coisa da gente dizer que os profetas que escreveram a Bíblia não tinham toda a verdade. Algumas verdades já vieram depois. Como é que a gente vai dizer uma coisa dessa? A verdade nunca muda, irmão. Quando Deus dá uma verdade, ela é sempre verdade. Não é porque eles criam assim, agora a verdade é assim. Então não era a verdade que eles criam. Então a verdade ela cresce, ela aumenta a sua luz, mas não muda, porque a verdade não muda. Eu sou o Senhor, não mudo, diz o próprio Cristo. Eu sou o Senhor e Ele é a verdade. Como é que vamos dizer agora que a verdade muda? Então uma coisa, irmãos, é acreditar nos batistas do sétimo dia que pregava sobre o sábado, que tem como confirmar na Bíblia, e outra coisa é aceitar uma doutrina vindo da Igreja Católica, da Trindade, e você não poder provar na Bíblia, fica uma coisa obscura, uma passagem apresentada como se fosse verdade e não sendo verdade. Então naquilo que eles falam a verdade, eu prego. Se o católico falar a verdade, eu prego sem temor. Se os batistas pregarem de verdade, sem problema, eu posto sem nenhum problema. Agora tem que passar no crivo, e o crivo é a lei e o testemunho. Se não for, não reescreva as coisas não, que você vai ser contra. Mas devemos reescrever os materiais dos pioneiros que foram instruídos pelo Espírito de Deus no princípio, junto com a irmã White, e transmitir essa mensagem outra vez, para deixar com que eles mesmos identifiquem a verdade. Assim está escrito. Não é esquecer deles e agora aprender verdades novas vindo de livros de ordem diferente. Esses são livros de ordem diferente. Dizer que não é a verdade toda, que conversa é essa? Certo é que a verdade ela é progressiva, né? A verdade, ela com uma maior luz foi dada ao povo dessa última geração. Mas eles não vão falar contrariando os pioneiros. Então, esses apóstolos da fé lá de 1 Timóteo 4, verso 1, eles ouviriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né? E por meio carro de som passando. E por meio dos que apostatam na fé, será exercido o poder do inimigo. Então o poder do inimigo, o poder de Satanás, ele será exercido nas pessoas que dão lugar para ele, que apostatam na fé, dando ouvido a quem não deveria dar, a ensinamentos que não deveria aceitar. E isso vai fazer com que outros sejam desencaminhados. Eles apostatam na fé, uma vez creram, deixam de crer, ensina para os outros aquilo que não é a fé dada aos santos e desvia os outros. Eles se desviaram e vão desviar outros. Eis a questão do nosso cuidado maior, né? Para quem não examina as escrituras, vai ver aquilo ali tudo como verdade. Rapaz, isso aqui tudo é verdade. Não é, tudo não é verdade. Se você tiver o Espírito de Deus, se você tiver com o mesmo Espírito lá dos profetas, dos apóstolos, dos pioneiros, você vai entender que não é tudo verdade. Com essas palavras, alguns dizem assim, vocês estão chamando a igreja de Babilônia. Não. Babilônia é referido no grande conflito como sendo a igreja católica. Agora, quem recebe doutrina de Babilônia está tomando o vinho dela.
Se bem que está escrito que a igreja adventista de ela não ia apostatar tão completamente a ponto de fazer outra organização. Não era necessária outra organização. Até mesmo porque os escritos lá da casa editora vai, em grande parte, representar o anjo Apocalipse 18. E a igreja vai até o fim. Mas não significa dizer, por ela ir até o fim, ela está com toda a verdade, não. O vinho que ela bebeu, o remanescente não vai aceitar, não. Porque só será salvo o remanescente. Quem aceitar o vinho, vai ficar de fora. O vinho de Babilônia vai ficar de fora. A verdade ela é dura, mas tem que ser dita. O texto aí do grande conflito diz que não é para nós nos unir, nem devemos fazer isso. 378. Não devemos unir-nos com os que apostatam da fé. Não devemos mesmo. O Senhor pede que nós nos unimos, mas nós vamos unir com alguém que apostatou da fé? Não, nós não podemos unir-nos com quem apostata da fé. Nós vamos nos unir com aquele que recebeu a mensagem e está com ela consigo, e esse nós vamos estar unidos. Com quem apostata da fé, não, negativo. Agora vamos dar atenção a espíritos enganadores, porque quando eles apostatam da fé, eles vão passar a enganar. Vamos dar ouvido à doutrina do demônio, porque é isso que acontece. Quando eles apostatam da fé, eles vêm trazer doutrina que não é de Deus. Parece verdade, mas não é. O caminho da verdade e do erro está assim, a princípio. Só com discernimento espiritual pode se perceber um do outro. E devemos sair a proclamar a mensagem. E não dando atenção aos que apostaram da fé, não. O fulano era meu irmão, eu gostava tanto dele, mas apostatou. Vai dar ouvido a ele agora? Não. Sai a proclamar a mensagem do jeito que ela é e não dê atenção a ele, não. Não, mas é meu parente íntimo. Pode ser quem for. Apóstata é apóstata. Em qualquer família, ela é apóstata. Às vezes as pessoas não sabem divisar as coisas. Mas a mensagem ela tem que ser dita. Nem que as pessoas não queiram que você diga. Onde nós encontraremos segurança senão nas verdades que o Senhor nos deu nos últimos 50 anos? Ela escreveu isso aqui em 1904, 1905. Então, 50 anos retrocedendo, dá em 1854, 55. Então, as verdades ali foram estabelecidas. É ali onde está a nossa segurança. A profecia das 2.300 tarde de manhã não é 2023 não, irmãos. A mensagem de 2.300 tarde de manhã dá exatamente no período de 1844. Ali onde eles estavam desenvolvendo ali, influenciado pelo Espírito de Deus, essas verdades. Que vai ser dado na primeira, na segunda e na terceira mensagem angélica, firmando-se na plataforma da verdade. Então, onde nós encontraremos essa segurança? Exatamente naqueles ensinamentos que ensinaram nos últimos 50 anos. Agora, nesses últimos 50 anos, bem pertinho do momento em que ela disse isso aqui, ó, era a hora que o Dr. Keller estava se manifestando com o livro dele de ordem diferente. 1903, 1904 foi o auge. 1903, 1904. Exatamente, mais ou menos no período em que ela disse isso. A nossa segurança está nos últimos 50 anos. Não está aqui no que esse doutor está falando. Aqui está mudando os marcos que nós recebemos da parte de Deus no princípio. Então a segurança ela foi bem clara.
estava naqueles últimos 50 anos, ali no princípio da mensagem. E a prova que nós tivemos nesses últimos 50 anos da presença do Espírito de Deus em nós, como um povo, como Adventista do sétimo dia. É a prova de que aqueles 50 anos tinha uma segurança para esse povo. Que ali estava a presença do Espírito de Deus conduzindo aquele povo. E essa segurança desses últimos 50 anos é que vai dar um suporte. Porque essa mensagem ela vai suportar a prova dos que se enfileiram ao lado do inimigo, apostatando, não é porque a pessoa está na igreja que não está apostatado, se enfileirando dos que estão do lado do inimigo e concentram suas energias contra a mensagem de Deus. E ali o Dr. Kelly estava enfrentando a mensagem de Deus. Ele não pregava aquilo. E hoje, qual é a segurança que temos nos ensinamentos dos pastores hoje? Qual? Nenhuma. Se ele não for para a Bíblia, para o Espírito para você, nós não podemos confiar. Fazer dele o nosso braço negativo. Quando eles falam a verdade, não acreditamos. Quando eles não falam, não cabe a nós acreditar. O pior é que esses erros. O pior que esses erros não é pastor, aqui ou acolá, que adotou, não. Isso aí foi a liderança, a organização. Então, essa questão da Trindade, por exemplo, se alguém se levantar lá na organização, lá da igreja, falando contra a Trindade, pois ele vai sair lá. Então, isso aí, o erro aí está na organização da igreja. Essa questão da Trindade aí, que tinha uma doutrina estranha que veio, entrou na igreja e eles abraçaram. Então, infelizmente, eu acredito até que tem alguns lá que conhecem essa doutrina, mas infelizmente tem uns que deixam se levar pelo emprego, né? Pelo cargo que ocupa. Eu sei porque essa doutrina aí, rapaz, é uma coisa bem clara, essa questão da divindade. E antigamente, até os livros, se a gente pegar os livros mais antigos, não tinha essa palavra Trindade. Então, se você pegar esses livros mais novos agora que estão sendo publicados, esse sim tem a Trindade. Os antigos não tinham, era a divindade. E aí Satanás está sendo bem sucedido até nos próprios livros publicados pela casa editora, né? Mas quem faz isso? A igreja? Não, eu não atribuo à igreja em si. Eu atribuo aos líderes apostatados dessa igreja. Porque vocês estão fazendo livro de ordem diferente, né? É como se assim, Israel é uma nação escolhida por Deus? Sim. É uma nação boa? Sim. Não deixou de ser uma nação escolhida por Deus. Agora, vai ser salvo toda a nação? Não. Assim a igreja adventista foi escolhida das pedreiras do mundo aí para dar uma mensagem. A mensagem é essa, os 3 mensageiros. A instituição ela é boa, mas os homens que estão dirigindo ela não. Infelizmente não. E são os poucos grandes homens que Ellen White disse que vai concluir a obra juntamente com os mensageiros que Deus escolheu. Poucos grandes homens. Então é chegado o tempo que o pecado precisa ser entendeu? Exato. Estou dizendo aqui que a imagem na horizontal fica melhor. Se tiver como. Mas aí se tu não tiver convicção, deixa assim por enquanto, depois a gente vê. Para não sair, né? Então é chegado o tempo
em que o pecado precisa ser chamado por seu justo nome. Então, esse tempo vai chegar. E eu pergunto para vocês, não chegou ainda? Do pecado ser chamado pelo nome? Isaías 58, verso 1. Nós devemos chamar o pecado pelo nome ou não? Clamar em alta voz e dizer ao povo de Deus o pecado? Se os que dirigem a igreja de Deus, eles estão apostatando da fé que uma vez foi dada aos pioneiros lá, não cabe a nós agora reescrever, conforme a linguagem disse os escritos daqueles pioneiros, e nós reescrevendo, nós não vamos dizer o erro deles, dos de hoje? Vamos. Então é pecado sendo chamado pelo nome. Então chegou o tempo. O pecado vai ser chamado exatamente pelo seu nome exato. Por quê, irmãos? Porque nós somos atrapalhados, somos estorvados em nosso trabalho por homens não convertidos, mesmo dentro da igreja, liderando. Se um irmão se levanta lá e recebeu uma mensagem diferente daquilo que eles creem, mesmo que esse irmão que se levante lá esteja de acordo com o que cria os pioneiros, ele é lançado fora da igreja por não concordar com eles. E assim nós estamos sendo estorvados em nosso trabalho por homens não convertidos que buscam a sua própria glória. Mas isso vai acontecer até quando? Até que movimentos se farão pela direção do anjo. E aí não vão ficar mais submissos à ordem de homens não santificados. Não é porque essas pessoas são rebeldes. Elas são vistas como rebeldes, mas elas são verdadeiramente fiéis àquele que deu a mensagem, que deu para a gente transmitir. Tipo a Igreja Católica, os católicos têm o Papa como infalível. É um homem que não erra, que não comete pecado, e tudo que ele fala é verdadeiro. Então os católicos, eles têm o Papa, a liderança dele lá com a liderança máxima mesmo. As igrejas estão do mesmo jeito. Esses homens, essas lideranças, não são os homens que eles não têm humildade, eles não são humildes. Esses homens não aceitam você dizer que eles estão errados. Você pode mostrar escrito, mas eles não aceitam. Entendeu? Então, para você continuar lá, para você continuar dentro da igreja, continuar lá fazer parte do corpo da igreja, você tem que concordar com tudo. Você não pode discordar de nada. Embora você mostre escrito, mas ele não aceita. Ele não aceita ser corrigido, ele não aceita você dizer que eles estão errados. São as pessoas que não têm humildade. Infelizmente, é isso que está acontecendo hoje. Não só na igreja existe, todas as igrejas, todos esses líderes são as pessoas assim que eles não têm humildade. Infelizmente, isso é geral, essa questão. Eles falam coisa totalmente diferente. Na verdade, irmãos, uma das coisas que nós fizemos, nós estamos cumprindo praticamente a Bíblia inteira. Quando Jesus diz assim: aprendei de mim, sou manso e humilde. A mansidão e a humildade é super importante na vida do cristão. Eles vão ter que mudar a cor daquela do baixo, que é uma carreira que não enxerga. Não, nós vamos depois, porque agora vai dizendo para ele. Eu vou citar as fontes, meu filho. Porque é aquela que é a vantagem na nossa que não enxerga. A vermelha. A página 208 aí. E se mexer agora enquanto está aqui, nós botamos na horizontal por enquanto, por causa da insegurança. De mexer e tirar da. Então, aquela história, né? Os homens no princípio não criam em Trindade. Agora os homens passam a crer em Trindade. Esse telefone é exatamente, parece que é só o teu que toca, né? Não, senhor, eu também toco. É telefone, aquele telefone que ele
silencioso. Já foi ensinado isso aqui. Né? Então, irmãos, Botou silencioso. Mas já tocava o texto que tinha silencioso. está gravando aqui. Então, as pessoas às vezes ela defendem uma coisa errada e dizem que está certo. Quer que você aceite. Que a gente aceita isso certo. Então, há pessoas recebendo pressão, todo lado no dia de Ellen White havia pressão em cima deles lá. Olha só o texto aí que diz, ó, nos passados 50 anos tem se feito pressão sobre nós com toda sorte de heresia, pressão sobre a própria igreja, os líderes. Em 1903 para 1904 tem aquela confusão todinha do Kellogg. Receberam pressão e uma grande parte cedeu a pressão, porque estavam recebendo pressão. E hoje o pessoal pode dizer assim, mas nós também estamos recebendo pressão para não aceitar a Trindade. Mas a questão da pressão para não aceitar é como era antes. Os pioneiros não aceitaram. Vê que essa doutrina só entrou na igreja depois que Ellen White morreu. Antes ela não. Essa doutrina foi por Nisto Cremos, vamos dizer assim, para a fé dos Adventistas, em 1980, há cerca de 43 anos atrás. E a nossa fé é fundamentada nos apóstolos. Como é que minha fé é fundamentada lá nos apóstolos? Porque era a fé de Cristo. Eu agora vou fundamentar numa doutrina que veio 300 e poucos anos na doutrina da Igreja Católica. Então não tem lógica. A minha fé tem que voltar às origens. E os pioneiros tinham essa fé de origem. E foi aí onde se cumpriu as 2.300 de manhã de Daniel 8,14. E que essa fé deveria ser perseverada. E muitos cederam a livros de ordem diferente. Então, nesses passados 50 anos, se tem feito pressão sobre nós com toda sorte de heresias. Ela está dizendo aqui a coisa com clareza, heresias. A fim de embotar-nos o espírito em relação aos ensinos da palavra. Como é que eu vou ensinar Gênesis 1:26? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eles pegam o plural do façamos, da nossa. E agora diz que é 3 ali, sendo que a irmã White, como os demais pioneiros diziam, que foi o pai dizendo para o filho isso. Então eu vou acreditar nos pastores do princípio ou nos pastores desses últimos dias? Eu vou acreditar nos do princípio. Aqueles que tiverem de acordo com aqueles do princípio, eu vou acreditar também. Se não tiver, simplesmente, eu não posso fazer dele o meu braço. O meu braço tem uma mão pode pegar a colher e eu levo na boca. Não vou esperar ninguém botar na minha boca. Quem tem que nos alimentar é só Cristo. Se os homens falam de acordo com Cristo, nós aceitamos. Se não, fazer dele o nosso braço, não. Negativo. Então, essas pressões, qual era a finalidade dela, né? A fim de embotar o Espírito em relação aos ensinos da palavra. Você pega esse bicho aí? Bota ele pra ali, ó. Esse relógio bota pra ali. Quero só. Quebrou o bicho. Guarda, depois volta. Não vai atrapalhar aqui. Mensagem Escolhida, volume 1, página 208. 208. Especialmente quanto ao ministério de Cristo no santuário celestial. Então esse aí é o assunto mais atacado.
E hoje qual é? Basta ele mudar um pouquinho. Basta dizer que Jesus Cristo, a atuação dele é aquela lá do ser vestido. Basta dizer isso. Está atacando o santuário. Esse é o especial ponto de ataque de Satanás. Dizer que todo ano ele entra e sai, né? Dizer que todo ano ele entra e sai. Isso aí é um ataque. Isso aí é ser vestido. É um ataque. Especialmente isso aí. Quanto ao ministério de Cristo, o santuário celestial, olha, ele age assim, ele entra todo dia tal, assim, sai, entra, sai. E a Bíblia diz que entra uma vez por todas. Os pioneiros dizem que eles entraram uma vez por todas. E eu vou acreditar nesses homens por quê? A não ser que eu não estude, né? A não ser que eu não coma com a minha mão e não esteja fazendo do braço de Deus a minha fortaleza. Porque se eu estiver fazendo de Deus a minha fortaleza e eu comer com as minhas próprias mãos, eu não vou aceitar uma heresia dessa. Parece verdade. Até mostra escrito na Bíblia. Como o Dr. Kelly fazia aqui no livro dela, que ele não disse que estava errado. E outra coisa. E a mensagem do céu para estes últimos dias. Qual é a mensagem do céu para estes últimos dias? A terceira mensagem angélica. A mensagem dos 3 anjos. Ela vai ser atacada também. E ela está sendo atacada. Como foi dada pelos anjos do 14º capítulo do Apocalipse. Está lá as 3 mensagens angélicas. Então, quando Tiago White diz assim, nós não simpatizamos os unitarianos, porque eles fazem o pai e o filho. Ou seja, não é 2 não, é só um mesmo. Isso é heresia. O pai é um, o filho é outro, são 2 pessoas distintas. E assim eles estão atacando a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo não é dessa forma que eles dizem. É com o pai e o filho, a mesma pessoa. Então, aí outra coisa. A Trindade, eles não simpatizamos a Trindade porque na verdade eles acabam com a personalidade do pai e do filho também. Como? É exatamente que eles fazem só um, né? Os unitarianos, eles pegam agora um único Deus e Jesus Cristo não é Deus. E os trinitarianos pegam 3 como sendo um. Sendo que o pai e o filho são 2. Mas se houvesse um além do Cristo, seria 3 distintos. Mas não é 3 distintos. Ele não é que diz que é 3 distintos. A gente vê a distinção do Espírito Santo como agência, porque o Cristo tem 2 naturezas. Porque são distintas suas naturezas. O divino não deixou de ser humano. O humano não deixou de ser divino. Mas o Espírito Santo é o divino Cristo. É o próprio Cristo despojado da personalidade humana. Mas o humano é uma pessoa. Mas o divino é uma pessoa. Agora alguém diz assim, quer dizer que está dizendo que Cristo é 2 pessoas. Entenda como quiser. Eu só estou lendo aqui o texto escrito. São, embora o divino não deixou de ser humano e o humano não ficou divino, ainda assim são 2 naturezas distintas. E o pai e o filho não é só um, como muitos estão dizendo aí, na própria organização. Os próprios líderes de igreja estão dizendo isso. Porque essa questão da Trindade deixa que explicar. Porque ninguém consegue explicar a questão do Espírito Santo como pessoa. Que pessoa é essa? Porque o Espírito Santo, nós acreditamos no Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo, como fazendo parte do Pai e do Filho, né? Porque
Porque Jesus disse em João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Né? Se o Espírito Santo fosse fora dele, ele tinha que dizer, eu, o Pai e o Espírito Santo somos três, né? Ele não disse isso. Ele disse, eu e o Pai somos um. E ninguém consegue explicar o Espírito Santo como pessoa, o que ele é, se ele é filho de Deus, se ele é... Quem é? Ninguém consegue explicar. Né? Então, nós sabemos a explicação que tem é do Pai e do Filho. Né? O Espírito Santo como sendo o Espírito de Deus. Né? E então é uma questão meio complicada, essa questão dessa trindade aí, para você acreditar nela. Foge do bom senso, né? 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 mais 1 é 3. Se alguém diz que 1 mais 1 mais 1 é 1, foge do bom senso. Foge da matemática. Então nós podemos provar que o Pai é um, o Filho é outro. Nós podemos provar que o Pai sendo um e o Filho sendo outro dá 2. Mas o Pai sendo um, o Filho sendo outro, o Espírito Santo sendo outro, deveria ser 3. Né? Mas lá diz que, no Espírito da Irmã, diz que não tinha nenhum outro ser, só tinha um que poderia penetrar em todos os conceitos propósitos de Deus. Só um. E se o Espírito Santo fosse outro, que daria 3, não 2, o Espírito Santo como Deus, ele sondava também, não sondava não? Por que não sonda? Se bem que lá em Coríntios o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo sonda. Mas o que a Ellen White diz quanto a isso? Que o Espírito Santo é o próprio Cristo despojado da humanidade. Eis aí o Espírito Santo. Ele sonda. Como homem, ele veio receber essa natureza de homem depois. Mas antes era só um em todo o universo, mano, que podia penetrar nos conselhos de propósito de Deus. Agora, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o segundo na hierarquia. Havia um outro depois dele. Vocês sabem quem é, não vou nem dizer o nome dele aqui. E que agora Jesus toma sobre si a humanidade. E as duas naturezas ainda assim permaneceram distintas. O divino e o humano. O Pai e o Filho, que não deixou de ser Deus ao se tornar o homem. E Ellen White fala de 3 pessoas da divindade, não é Trindade não. Trindade nem existe esse nome, nem no Espírito de Profecia, nem na Bíblia. Portanto, ela fala da terceira pessoa da divindade. E que o Prescott, que é um dos pioneiros, que Ellen White falou muito bem dele, diz que o outro eu de Jesus. Mas por isso, nós só temos um eu, e de repente Jesus tem 2. Se Jesus é o humano, qual é o outro eu dele, tirando do humano? É o divino. Mas o Pai dá 3, não é não? Terceira pessoa da divindade. Jesus Cristo, mesmo como homem, faz parte dessa divindade. Ele tem toda a plenitude da divindade, mesmo como homem. E ele recebeu ordem de Deus. Ou melhor, os anjos receberam ordem de Deus para adorar. Então nós não podemos rejeitar os textos que a irmã White fala da terceira pessoa da divindade. Porque assim criam os pioneiros. Mas nós não vamos aceitar eles dão a conotação de verdade, aplicando isso para a Trindade. Porque parece verdade. Mas não era essa a verdade que os pioneiros defendiam. O que Ellen White disse com clareza com relação a isso, e a Bíblia não fica para trás não. A Bíblia diz o seguinte, Atos 20, 28, o Espírito Santo ali se refere àquele que comprou a igreja com seu sangue. O Espírito Santo como pessoa não derramou sangue dele. Ele derramou foi Cristo. Exatamente. E lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, versículo 20, ali diz que Jesus foi gerado pelo Espírito. Então, há 2 Espíritos, a Bíblia diz que só tem um. Mas Deus é Espírito.
Jesus Cristo foi gerado do Espírito. Então quem é gerado do Espírito é Espírito. Então os pioneiros tinham razão quando disse que o Espírito do Pai é o Espírito do Filho. Não tem mais lógica? E sendo que o Espírito que gerou, então quem gerou é que é o Pai. Então o Pai aí e o Espírito é um só. Não posso agora querer colocar e aceitar alguém que hoje ensina diferente dos pioneiros, querendo dizer que há um segundo Pai para Jesus. Não é lógico isso. Não é nem razoável. Então Tiago White diz assim: poderá o povo de Deus nesses últimos dias levar esse assunto de trindade até o fim? Aí ele me responde: não. Aí alguém diz assim: mas Tiago White não é Ellen White. Mas era um pioneiro. Mas era um pioneiro que tinha os pensamentos junto com aqueles que foram influenciados pelo Espírito Santo. A pessoa, se ele não tivesse de acordo com Ellen White, claro que ela ia reprovar ele, ela ia, né? Mesmo ela sendo mulher dele, sendo esposa dela, mas se ele tivesse errado, com certeza Ellen White teria corrigido ele. Entendeu? Com certeza. Mas ele não é Ellen White, mas ele está no tempo dela e ele é um pioneiro. Ainda Então tem o que ele falou, com certeza detalhe. está de acordo com a Ainda com tem um ela. detalhe com relação a Ellen White e Tiago. Tiago era o cabeça de Ellen White, mesmo ela recebendo iluminação lá do céu, visões, sonhos, ela continuava sendo submissa a Tiago White. Quando tem relatado mensagem escolhida, quando pessoas procuravam eles, o casal, para que respondesse algum questionamento, alguma pergunta, Ellen White conduzia ele para que ele respondesse. E sabe qual era a palavra que ela disse? Uma determinada vez ele estava doente no quarto, não desejava receber ninguém, e chegou um pessoal lá da igreja querendo saber de uma coisa lá, e ele, sem ele saber, se ela fosse levar antes, ele ia dizer alguma coisa para não levar, porque estava, né? Mas aí, sem ele saber, antes ele leva agora o casal até no quarto. E pergunta e diz: marido, eu trouxe fulano aqui porque eles querem saber de umas coisas e você sabe explicar melhor do que eu. Ele sabe explicar, você sabe explicar melhor do que eu. E aí? Não, eu não acredito nos textos de Tiago White, não. Eu acredito. Porque quando a gente coloca a prova da lei, passa. Está de acordo. Espírito para nós, passa. Não, mas ela fala de terceira pessoa de divindade e ele não crê em trindade, porque é coisa diferente. Ele mesmo diz assim: as pessoas parecem não compreender a diferença entre divindade e trindade. Ele mesmo diz isso. Pois é, e a terceira pessoa é o Espírito Santo, que é o próprio Jesus de Espírito. Com certeza, ela diz que não há consolador como Cristo. Se não há, não há. Aí tu vai para Mateus 11, 27, lá está dizendo, a Bíblia, a palavra de Deus bem direta: ninguém conhece o Pai, senão somente o Filho. E se o Espírito Santo é uma pessoa distinta e é Deus, por que o outro não conhece? Fora de lógica. Qual é esse texto aí, não? Esse texto é Mateus 11, 27. Então a palavra de Deus ela será atacada de todas as formas, principalmente a questão do santuário. Tu vai para o santuário e tu diz: cadê a Trindade lá? Ele nunca diz, irmão, que quem não acredita na Trindade acredita no Espírito Santo só como uma força. Nós estamos aqui mostrando aqui, comentando acerca do Pai como sendo o Espírito Santo e acerca também do Filho. E o que Jesus diz lá, irmão, em João 14, versículo 23? Eu e meu Pai viremos, faremos ele morada. Jesus não vai só, não. O Espírito do Pai é o mesmo do Filho. Quando Jesus entra, o Pai está entrando também. Agora, vai explicar a natureza de Deus? Não, longe de nós aqui. Alguém sabe explicar a natureza de Deus? Não ficou para ninguém explicar, não.
e aceitar o que está escrito na Bíblia. Mensagem de toda espécie, de todo feitio, tem feito pressão sobre os adventistas do sétimo dia, pretendendo substituir a verdade, irmãos. Que ponto por ponto tem sido buscado com estudo e oração e atestada pelo poder milagroso de Deus, do Senhor. Eles queriam que aceitasse a Trindade. Até que lá em 1903, para 1904, você vê essa confusão todinha do Dr. Kelvin aí. Dividiu a igreja. Hoje a igreja continua dividida. A apostasia alfa aconteceu naqueles dias. E diz que hoje a ômega acontecerá de forma mais impressionante. De mais assustadora que vai ser essa apostasia. Apostatarão alguns da fé, diz o Espírito, por ouvir doutrina de demônios. Dá atenção a espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores de doutrina de demônios, não pense que você vai achar só nas outras igrejas, não. Na sua, que você professa ser, tem espíritos enganadores, doutrina de demônios. Está escrito lá no Ele grande. só não acredita porque não quer acreditar. Está escrito lá no Que não grande, quer. no grande conflito, né? Página 614, lá escrito assim. Não tem que temer tanto de fora como da própria igreja. Né? Perfeitamente. Mensagem escolhida, volume 1, página 208. Mas os marcos que nos tornaram o que somos, o que foi que eles tornaram? Ela disse que se tornou o que eles eram, nesse período que ela disse isso. Mas os marcos que nos tornaram adventistas do sétimo dia devem ser preservados. E por que não foi preservado? Porque são teimosos. E não aceitaram os pioneiros como tendo a verdade, como sendo guiados pelo Espírito Santo. E sê-lo-ão preservados, conforme Deus o mostrou. Vai ser um pouco punhado de gente que vai preservar essas verdades. Que o Senhor mostrou, Deus mostrou, mediante sua palavra e o testemunho de seu Espírito. Ora, por que eu vou deixar de acreditar no que foi guiado pelo Espírito Santo e agora se deixar levar por algo que está sendo guiado por próprios seres humanos falíveis? Ele nos conclama, Deus nos conclama a nos apegarmos firmemente com a mão da fé. É o que está escrito, não é um assim diz o Senhor, não é assim diz o pastor, não. Não, mas aqui tem um texto aqui, olha, Gênesis 1:26. Não. E se façamos essa nossa aí, se refere ao plural, mas um plural mostrando o Pai e o Filho. A partir de 2 já é plural. É. Não é obrigado a ser 3, não. E que diz a irmã White que deve ser com base nos princípios fundamentais, baseados em autoridade inquestionável, que é a autoridade divina. Se ele guiou e diz que é verdade, ela vai prevalecer como verdade. E haverá aqueles que vão preservar ela até o fim como verdade. Desejam ser considerados originadores de teorias novas. No caso do Kelvin, lá ele foi o originador daquela teoria. Com livros de ordem diferente, as quais eles apresentam pretendendo que sejam verdade. A mesma coisa está acontecendo hoje. Eles pretendem que seja verdade. E quer fazer os outros engolir com ela abaixo como se fosse verdade. Aquilo ali está certo. É. E se você discordar, você é que está errado. Você é desunido. Infelizmente é isso. Se, porém, essas teorias, se elas forem recebidas, que alguns têm recebido, porque alguns apostatarão da fé exatamente por isso, levarão à negação da verdade. E leva mesmo. É ligeiro, não demora não.
A pessoa que ela se deixa levar por uma teoria, irmão, não vai muito tempo. Ela daqui a pouco está discordando de tudo que é verdade. É impressionante a forma sorrateira que Satanás trabalha e da velocidade que ele leva as pessoas a crer no ceticismo. Agora, o que acontece? Está escrito nos textos da Bíblia. Temos escritos de Ellen White, né? Mas hoje, se você observar, a maioria da igreja não estuda, né? Não estuda os livros do Espírito de Profecia. Aí tudo que os outros vão falar lá, eles vão acreditar como verdade. Por quê? Eles não têm conhecimento. Como é que eles vão questionar uma coisa que eles não conhecem, que não estudam? Não tem nem como. Tudo que falar lá, tudo que a liderança falar, eles vão ter que acreditar e engolir de goela abaixo. Infelizmente é isso que está acontecendo. E boa parte, eu acredito que a maioria, eu não sei se a maioria, mas boa parte dos adventistas hoje, não acreditam mais no Espírito de Profecia, né? Aí como é que pode essas pessoas aprender e se manter nas verdades bíblicas? É quase impossível. E os que acreditam por metade ainda. Metade. Aquele que não lhes agrada, eles rejeitam. Esse aí está encaixado naqueles que não ouvem a palavra de Deus. Aqueles que não ouvem, uma parte é como se não tivesse ouvido toda a parte. Então, essas teorias, se elas forem recebidas, levarão a negar a fé, apostatar a fé, que nos últimos 50 anos, Deus tem estado a conceder ao seu povo, comprovando pela demonstração de seu Espírito. Mais uma vez, ela aqui em 1903, 1904, ela cita os últimos 50 anos. Que alguém estava cedendo, irmão, e se cedesse, se aquelas mensagens fossem recebidas, era apostasia. Nós estamos sendo colocados numa peneira todo dia. Uma rejeição de uma verdade pode nos deixar fora, mas uma aceitação também de uma heresia podemos também ficar fora. Então é o cuidado dobrado. Sobre esses alicerces temos estado a construir nos últimos 50 anos. Qual é o alicerce, irmão? A verdade em Cristo Jesus. Estava sendo construída, guiado pelo Espírito de Deus nos últimos 50 anos. E que alguns se levantariam pregando coisas diferentes e que iam enganar alguns, né? E que esses que eram enganados, com certeza era a apostasia da fé. E admirai-vos, diz ela, de que quando eu vejo o princípio de uma obra que pretende remover algum dos pilares de nossa fé, tem algo a dizer? Ela diz assim, me impressiona ainda. Ninguém vai dizer nada não. Eu tenho que me levantar aqui e dizer que está errado. Alguém está com uma obra contrariando a obra dos pioneiros, a nossa obra lá no passado, e ninguém se levanta, ninguém diz nada. Irmão, é a mesma coisa hoje. O senhor vê as coisas erradas, mas são os pastores que estão levantando. Não pode esquecer. Há um monte de gente enganada. E aqueles que examinam as escrituras, que sabem, tem que falar. Mas quando falam, são até cortados. Tá? Expulsos das suas igrejas. Então, tenho de obedecer a ordem. Qual é a ordem? Enfrentai. A obra dos pastores de hoje está diferente da dos pioneiros? Sim. Então nós temos que falar. Mas nós não devemos nos levantar para dizer nada. Não, irmão, aqui está dizendo assim, enfrentai. Se não era aceita a Trindade, então vamos enfrentar que não era a Trindade. Estou soltando só aqui um ponto. São vários pontos aqui que houve distorções. A natureza de Jesus Cristo foi uma. E nós devemos receber a ordem de Deus como está. E qual é a ordem de Deus? Enfrentar. Aí alguém se levanta, não, irmão, mas não é bom enfrentar não. E o Senhor está dizendo o quê? Então enfrenta.
são muitas coisas. Aí, nesse caso, se eu disser que não é para enfrentar, eu que estou em falha, em falta. Aí entrou a Trindade, aí entrou. Foi muitas coisas. Certamente. 144 mil, que é o número simbólico. São muitas coisas que eles modificaram. O Senhor, porém, levantará homens de aguda percepção fina, que darão a essas verdades seu devido lugar no plano de Deus. Fui pelo mensageiro celeste instruída de que parte do raciocínio do livro Templo Vivo, do pastor Keller, não é sadio. Não é sadio. Nós temos que estar buscando coisas saudáveis para o nosso espírito. E que tal raciocínio desse livro desencaminhará o espírito dos que não estão completamente firmados nos princípios fundamentais da verdade presente. Olha. Irmão, mas aí esse pastor Kevin, ele pregava, não era só questão da o ponto principal era a personalidade de Deus, né? E a presença, o lugar da presença dele. Mas ele entrou em assunto que deixava esse assunto. Por exemplo, a própria Trindade, quando você fala da Trindade como sendo Deus, não tem lógica. Hoje os pastores fazem questão de dizer o seguinte: eu te batizo em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se batizasse conforme os pioneiros batizavam, que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós íamos entender conforme está escrito. Mas eles fazem questão de apresentar como se fosse 3 deuses. 3 deuses. E essa realmente foi recebida da Igreja Católica. O pastor lá tem razão. Entendeu? Mas nos princípios fundamentais da nossa fé adventista não tem essa doutrina. Como eu disse antes, é a questão da terceira pessoa, mas da divindade, que é o próprio Cristo despojado da personalidade humana. Então fui pelo mensageiro celeste instruída de que parte desse livro, né, não é sadio e que tal raciocínio vai desencaminhar pessoas desses que não estão firmados nos princípios fundamentais da verdade presente. Ele introduziu aquilo que não passa de especulação. Olha só, irmãos. Apresenta o texto escrito, mas especula acerca da verdade do texto. É assim que muitos fazem. E a especulação dele era acerca da personalidade de Deus e do lugar de sua presença. Ninguém na terra tem o direito de especular quanto a esta questão. E ele especulava. E ensinou os outros a especularem. Dr. Keller. Quanto mais se discutirem teorias fantasiosas, porque a doutrina da Trindade é uma teoria fantasiosíssima. Então, quanto mais se discutir teorias assim, tanto menos os homens saberão de Deus e da verdade que santifica a alma. Essas criaturas, depois de morte, lá para a terra, que o corpo não se enganar. Deixou de ser. Olha aqui, irmão, aquela história que eu falei. Um após outro tem vindo ter comigo pedindo-me que explicasse as atitudes assumidas no Templo Vivo, né? Respondo, elas não são explicáveis. Os sentimentos expressos não comunicam o verdadeiro conhecimento de Deus. Então isso aí não tinha o verdadeiro conhecimento. A Trindade apresenta vários e vários textos. Mas Ellen White diz que, inclusive ele quer usa os textos da irmã White, dizendo que a irmã White diz
se referindo ao Espírito Santo, chamando de ele. Ora, e por ser ele quer dizer que é uma parte do Pai e do Filho? Quer dizer que é um terceiro ser coeterno? Ele usa, falando para outro pastor isso, e depois Ellen White diz para o outro pastor que não foi aquilo que ela quis dizer. Mas se eu não estudo, como é que eu vou descobrir isso? Que houve tudo isso naquele tempo. Agora imagina, tantas pessoas, mesmo dentro da igreja, né, usam os textos dela para distorcer. Porque isso, irmão, na internet, se a gente for analisar, é muitos, mas não é pouco, que tem na internet, os textos da Ellen White, eles fazem uns recortes, eles pegam umas partes, aí lá na frente ele disse, ela disse isso bem aqui, lá na frente ela desmanchou, disse que estava errado, entendeu? E dentro da igreja, esse Kelvin, que era da Adventista, né? Pois ele coisou, porque se um de fora, porque tem muita gente que combate a Ellen White nas redes sociais, né? A gente sabe disso. Se você entrar no YouTube, é vários os textos. Agora, uma pessoa dentro da igreja fazendo esse trabalho. Você quer ver um grave erro? Ele pega João 17, verso 3. Tem um monte de faz isso na internet. Sim, a Bíblia. Eles pegam a primeira parte do texto e Ellen White está escrevendo sobre isso. E se muitas pessoas pegam a metade de um texto, rejeitam o outro. Isso é a pura verdade. Você pega João 17, verso 3, lá tem uma oração de Jesus Cristo, orando ao Pai, né? Chamando ele de como único Deus verdadeiro. E a vida eterna. E aí tem a segunda parte, diz que é Jesus Cristo. E os montes de peixes que Ellen White chama Jesus Cristo de Deus, irmão. Que os pioneiros chamam. Que a Bíblia chama, que alguns dizem que não tem na Bíblia. Consegue fazer esse. E agora você pega a segunda parte, você vê agora os textos chamando Jesus de Deus. E agora tu volta para João 17, verso 3 de novo. Jesus Cristo como homem orando. A Deus o Pai como um Deus verdadeiro. E aí tem, e a Jesus Cristo. Ele poderia dizer assim, e a mim. Ele não disse a mim. E a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Quem aceita o enviado, aceita o que enviou. Quem rejeita o enviado, rejeita o que enviou. Porque o Cristo é a imagem do Deus visível. Ele é o Filho de Deus. Mesmo antes de se tornar homem, ele era o Filho de Deus. Agora eu não sei como é que essas pessoas eles questionam que Jesus era Deus. Porque se Jesus não fosse Deus, se ele fosse só um homem que eles acreditam, muitos deles pregam, dizem que ele foi tipo assim, Jesus não poderia perdoar pecado, porque só Deus pode perdoar. Jesus não aceitaria adoração, porque só Deus pode ser adorado. Nem João, que era um discípulo, não aceitou a adoração. Quando o anjo prostou ela, Gabriel Apocalipse 19, 10, né? Ele disse, prostei-me ante os seus pés para adorar. E ele disse, vê, não faças isso. Eu sou como servo de Deus e teus irmãos, adora Deus. Só Deus pode ser. Cornélio não aceitou. Irmã, como é que o ser não é Deus e ele criou o mundo e todas as coisas? Tudo isso são contraditórios para ele. Ele Né? disse que tudo foi. Se me amar, guardarei os meus mandamentos. Quem foi que escreveu o mandamento? Alguns ainda têm a cara de pau de dizer que Cristo não é Criador. Essas pessoas não estão nem lendo. Eu acho que elas nem lêem, porque se estivesse lendo, não é possível que elas iam bater contra textos tão claros, né? Só pode não examinar. Deve estar só com especulação mesmo. E através de todo esse livro, Templo Vivo, de Dr. Keller, citam-se passagens da Escritura. Olha só, a passagem da Escritura é em todo o livro, não é só em parte do livro, não. Essas passagens são apresentadas de modo a fazerem o erro parecer verdade. Esse assunto da Trindade é a mesma coisa. É apresentado de uma forma para fazer parecer ser a verdade. E é uma doutrina que enraizou na mente das pessoas. Pai, isso é tão difícil de você tirar da mente das pessoas. É uma doutrina assim, é um vinho do Babilônia. Isso aí é um dos vinhos do Babilônia. É por isso que diz que Babilônia deu de beber a todas as nações. E todo mundo, e as pessoas quando bebem uma bebida alcoólica, ele fica embriagado, ele não consegue
discernir as coisas, porque ele está embriagado com isso. Mas pesquisando os Essa é pioneiros, uma falta de doutrina. você vai perceber lá, irmão, que nos pioneiros, você observando os escritos dele, ele chama essa doutrina de espiritualista. E vê qual é a mola mestra do fim dos dias. Isso É o espiritismo. As pessoas querem colocar como Deus espiritualizando, no sentido de acreditar que os dois é um e acabou ali. Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, mas isso deve ser entendido. Um em quê? Um em espírito, em caráter, em essência, em propósito, em ideal, mas são dois. Tem que entender o que Cristo quer dizer. Aí as pessoas pegam o texto e dizem assim, não, o Pai e o Filho é só um dele. É só uma personalidade. E a linguagem diz o seguinte, que Cristo, ele é Deus em infinidade, na infinidade. O que é infinidade? Falando do infinito, né? Ou seja, o Cristo é infinito tanto quanto o Pai, porque ele era o Verbo, ele era a palavra do Pai. Mas não é na personalidade. Por quê? Porque na personalidade o Pai é um e ele é outro. E as pessoas pegam o texto e distorcem, dando uma interpretação como se fosse a verdade, pisando em outras verdades. Então ela diz aqui que em todo aquele livro tinha passagens da Escritura, mas que essas passagens apresentadas eram de modo a fazer o erro parecer verdade. Então teorias errôneas são apresentadas de maneira tão aprazível, as pessoas ficam tão prazerosas naquilo, na apresentação que as pessoas fazem, que a menos que tomem cuidado, muitos se desviarão. Não precisamos do miticismo que há neste livro. Ali tinha uma mistura de verdade com mentira. Então, nós não precisamos dessas misturas. Os que entretêm esses sofismas logo se encontrarão numa posição em que o inimigo poderão falar com eles e afastarão eles de Deus. Olha o objetivo de Satanás. Toda doutrina, teoria nova, estranha, sensacionalista, ela vem para desviar. Mas o povo de Deus só se firma. Porque nas heresias se despertam as pessoas para estudar, para examinar, e vai ver que realmente não era do jeito que eles estavam ensinando. Agora aqueles que aceitam as heresias e continuam sem estudar, esses aí já bota para onde ele quiser. Entendeu? É-me mostrado que o autor desse livro, Dr. Telo, está em trilho falso. Não é só o Dr. Telo, não. Muitos pastores hoje estão em trilho falso. Alguém diz, está falando dos pastores? Eu não. Mostrando aqui mensagem escolhida, né? Volume 1, página 202. Não foi eu que escrevi. Foi a Ellen White. E acreditamos que o que a Ellen White escreveu são palavras da inspiração. Então, que ele estava em trilho falso, estava. Perdeu ele de vista. Olha só. É mostrado que o autor desse livro está em trilho falso, perdeu ele de vista as verdades distintivas para este tempo e não sabe para onde tendem os seus passos. Ele está andando para frente aí, mas não sabe onde vai botar o pé. Pode ser que bote em cima de um buraco e caia lá embaixo. E um cego diante do outro cego, a Bíblia diz que ambos vão cair no buraco. A vereda da verdade, ela acha-se muito perto da vereda do erro. Como é que nós entendemos isso, irmão? Muito perto. A vereda da verdade com a vereda do erro. Como é que ela se acha perto? Se ela é um por norte e outro por sul. E ambas as veredas podem parecer uma só. Olha só. Parece ser uma só vereda. E é duas. Como nós vamos descobrir? As mentes não dirigidas pelo Espírito Santo não vão entender. E que, portanto,
Essas mentes que não são guiadas pelo Espírito Santo não são ligeiras. Vocês já perceberam que alguns de nós temos um raciocínio lento? Lento. De repente um entendeu de primeira, o outro precisa repetir 2, 3, 4, 5 vezes para ele poder acompanhar o raciocínio. Então as mentes não dirigidas pelo Espírito Santo e que, portanto, não são ligeiras em discernir a diferença entre a verdade e o erro, e que são poucos os que discernem o resultado de sustentarem os sofismas defendidos por alguns atualmente. Ela disse isso atualmente para aquela época, entendeu? E nós podemos aplicar, porque é assim também atualmente na nossa época. O Senhor, porém, correu a cortina, como se estivesse puxando a cortina. Correu a cortina. Mostrando-me o resultado que se seguiria. Olha aqui o resultado que era mostrado para Ellen White quando o Senhor puxou a cortina. As teorias espiritualistas, olha só, gente, acerca da personalidade de Deus, que alguns dizem assim, será que essa personalidade de Deus envolve a Trindade? Acerca da personalidade de Deus, levadas à sua conclusão lógica, derribam toda a ordem cristã. Olha isso. Tornam de nenhum efeito a verdade de origem celestial e roubam aos adventistas, ao povo de Deus, sua experiência passada no período dos pioneiros, oferecendo-lhes em lugar uma ciência falsa. Em visão da noite foi-me mostrado distintamente que essas opiniões foram por alguns consideradas grandes verdades, que devessem ser introduzidas, dando-se-lhes preeminência na atualidade. Olha só o que eles fizeram com os livros de Dr. Keller. Muitos aceitaram, substituindo a verdade, como se eles agora tivessem a verdade. Foi-me mostrada uma plataforma firmada por sólidas vigas de madeira, as verdades da palavra de Deus. Alguém de alta responsabilidade, no caso do Dr. Keller, que era na obra médica, né? Alguém de alta responsabilidade na obra médica, aqui ela já foi apresentada para ela por Deus, que era na obra médica, que ia se levantar um homem ali para arrancar os pilares ali. Mandava, esse homem da obra médica, mandava, a responsabilidade médica, mandava que este homem e aquele outro desprendesse as vigas que suportavam a plataforma, ou seja, quebra as vigas que está sustentando a plataforma para ela descer. Ouvi então uma voz que dizia: onde estão os vigias? Os atalaias, que deveriam estar sobre os muros de Sião? Estão dormindo? É o que acontece hoje. Nós falamos sempre em atalaia aqui. O atalaia, ele avisa do perigo. Aí ela disse: cadê os vigias? Não estão vendo isso não? Estão dormindo? Esta base foi lançada pelo obreiro mestre, foi Jesus Cristo que lançou. Como é que esse homem aí se levanta agora contrário a isso? E essa base que o Senhor Jesus Cristo lançou, ela suportará os vendavais e as tempestades, pode vir o que vir, pode vir o que vier. Aqueles que vão perseverar até o fim vão manter isso firme. Permitirão que este homem apresente doutrinas que neguem a passada experiência do povo de Deus? Estão permitindo, né? Hoje eles estão permitindo, né? Que
a doutrina daquele homem se estende até esses últimos dias, mas o povo de Deus, o remanescente, não vão aceitar esse tipo de doutrina até o fim. Eles estão negando a nossa experiência passada, dada pelo próprio Deus ao seu povo, e vão permitir os vigias que isso ocorra. É chegado o tempo de ação decidida. Cada um de nós vamos ter que tomar a nossa decisão. A ação tem que ser decidida. Os fundamentos de nossa fé, dados aos pioneiros, que foram estabelecidas com tanta oração, tão dedicada à busca das Escrituras, estavam sendo retirados, pilar por pilar. Nossa fé nada teria sobre que se apoiar, e o santuário estava eliminado, a expiação estava descartada. Os pioneiros dizem que a Trindade lança para baixo, em alto padrão, abaixo de um baixo padrão, a expiação. Eles dizem isso. Com tanta oração, né? Isso. Tão decidida, busca de Escritura, que estavam sendo retirados. Retirado. Pilar por pilar. O que sustenta uma construção, uma casa, um Depois da base são os pilares. Depois da base é os pilares, né? Os pilares, Se você tirar os pilares, essa construção, esse empreendimento, ele vai abaixo, né? Por exemplo, irmão, a ponte ali que estão fazendo, não é a ponte do meio da BR. Se tirar aqueles pilares, já Os era. pilares dessa largurona assim, ó. Sim. Se tirar aqueles pilares, A ponte cai. vai abaixo. O que sustenta essas coisas. Cristo é a Então, ponte. o que é os pilares que Ellen White está dizendo? São as doutrinas. Os doutrinas. As doutrinas que diz que estavam sendo tiradas pilar por pilar. No tempo dela de escrever isso agora, imagina hoje. Pois é. O quanto já foi tirado? Porque nesse tempo aí já estavam tirando, querendo tirar. E imagina hoje o nosso dia. E essas doutrinas do santuário, a personalidade de Deus que ele estava tocando aí, por exemplo, isso elimina a expiação. Elimina a expiação. É de admirar que às vezes eu tenha algo a dizer quando vejo os pilares de nossa fé começando a ser mudados. Ela faz até em forma de pergunta, né? Teorias sedutoras estão sendo ensinadas de tal modo que não as reconheceremos, a menos que tenhamos um claro discernimento espiritual. Ali era coisa que estava entrando na igreja, coisa que se não olhasse pelo Espírito, não ia discernir não. E ela disse assim, é de admirar que às vezes eu tenho agora que dizer, quando vejo os pilares de nossa fé começando a ser mudados, o inimigo das almas, Satanás, tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia. Naquele tempo já, irmão. E que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé. Olha aí, as doutrinas como pilares. Que estavam tirando pilar por pilar, doutrina por doutrina, querendo fazer uma reforma. E empenhar-se num processo de reorganização. Nesse caso, foi preciso criar uma outra organização? Não. Mas a própria igreja se reorganizou nas doutrinas, que não era aquela do princípio da organização. Então se reorganizaram. E isso era a vontade de quem? Do inimigo, não era? E se tal reforma se efetuasse, aí vocês tiram as conclusões de vocês, se foi feita essa reforma ou não, das doutrinas dos pioneiros. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Qual é a igreja remanescente? A igreja adventista do sétimo dia. E removendo os pilares dessa igreja, tirando, removendo pilar por pilar, o que vai acontecer? Qual é o resultado? Uma reforma para pior, ele vai dizer assim, a reforma estava sendo feita, mas para pior. Os princípios fundamentais que têm surtido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Eu pergunto para vocês, a obra dos pioneiros,
são tidos na conta de verdade ou de erro? Verdade. Então eles fizeram essa reforma, não fizeram não? Então se eles fizeram essa reforma, olha o que acontece. Eles iriam estabelecer uma nova organização. Por quê? Eles se reorganizaram e com isso eles estavam estabelecendo uma nova organização. Embora sendo a mesma que começou lá do princípio como Israel, né? Se reorganizaram nas doutrinas, nesse caso seria estabelecido uma nova organização, escrevendo livros de ordem diferente. Olha aí. Tu vai num céus desse aí, tu vai ver muito livro de pastores. Não vai ver tanto quanto os margens de Ellen White, como se viu anteriormente. Margens de pastores que escrevem numa ordem diferente, você vai ver um monte. Você vai ver um monte. Livros de ordem diferente daquela que foi dada no princípio para os nossos pioneiros. Introduzia um sistema de filosofia humana. Esse não é isso que está acontecendo. Os fundamentos deste sistema iriam às cidades. Fundamentos do sistema, não é o fundamento de Deus, não. Os fundamentos desse sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa, uma obra bonita, viu, irmão? O sábado seria naturalmente menosprezado. Vamos citar um exemplo aqui de filosofia de homem, sistema do homem. Às vezes aluga um local e não é para o irmão ir com Bíblia. E não é nem para dizer que é adventista sétimo dia. Que é isso, irmãos? Isso aí não é um sistema de uma ordem diferente, não. O nome não já é uma pregação para as outras igrejas. Por que eu negar o nome? Iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O pessoal gosta, né? O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Se você nega o sábado, está negando quem? O Criador. Como também o Deus que o criou. Ora, e agora se eu passo a dizer que creio em Deus e não guardo os seus mandamentos, o apóstolo Paulo diz que as palavras que eu digo é mandamento do Senhor. Diz para nós não negar o nome, só em dizer que adventista sétimo dia é uma pregação pública. E agora eu vou negar por quê? Porque os homens querem? Por causa desse sistema, fundamentos estabelecido aí por um sistema? Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Não, mas o novo movimento é esse que estão se levantando, né? Estão sendo expulsos das igrejas, estão se levantando em movimento, e eles não aceitam. Não, não é esse movimento não. É o movimento dessa nova organização que se reorganizou, que não aceitaria ninguém, irmão. É isso que está dizendo. Ensinariam os líderes se a virtude melhor do que o vício. Nós citamos aqui, vamos citar uma questão. Vamos ensinar o pessoal a deixar de fumar. Mas não fala de Deus, não fala de Bíblia, não fala que tu é adventista. Eles estão pregando, nesse caso aqui, que é uma virtude não fumar, certo? Mas o vício é ruim, certo? O vício de fumar é ruim. Então eles pregam que a virtude é melhor do que o vício. Mas fazendo isso, removendo Deus. Olha só. Removendo Deus. Vamos fazer isso aqui para o pessoal deixar de fumar, mas não vamos entrar nesse método aqui. Não vamos dizer que nós guardamos sábado, não vamos dizer que nós... Não, nada disso. Estão pregando aparentemente correto, né? A virtude é melhor do que o vício, na verdade é, né? Mas deixando fora Deus, é assim? Não, é. Colocariam eles sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale.
seus alicerces se fundariam na areia. Os vendavais desse sistema se fundariam na areia. E os vendavais e as tempestades derrubariam a estrutura. Mas aquela que os pioneiros se estabeleceram lá, resistiriam à tempestade, resistiriam os vendavais e não cairia. Mas essa do sistema cai. Porque o fundamento está na areia. Falso. Por isso que a Ellen White ela diz, referente-se à igreja, a organização ela fala da igreja como uma organização na profecia. Mas ela fala de um remanescente, dizendo: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Ela fala desse povo, tá? Que esse remanescente eles iam estar defendendo a verdade que os pioneiros defendiam e não ia ser tirada estrutura nenhuma daquele fundamento. Os vendavais vinham as tempestades, mas permaneceriam firmes. E ela diz assim, mensagem escolhida, página 205, volume 1, página 205. Possuímos a Bíblia, temos nossa experiência, com o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo, temos uma verdade que não admite contemporização alguma e não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta verdade? É uma pergunta. Claro que a resposta é positiva, né? Nós não devemos repudiar? Devemos. Devemos erguer a voz? Devemos. Mas aqueles que levantam a voz são tidos na conta de erro, né? Eu não queria ser compelida, irmãos, diz ela, a apresentar a influência desencaminhadora desses sofismas. E aqui tem um pioneiro que fala que aqueles que negam que Jesus é Deus, diz que esses estão num sofisma grande, viu? Não é só aqueles que creem em Trindade, não. Aqueles que acreditam que na divindade de Cristo, Cristo não é Deus, também estão num sofisma, num engano, numa mentira. Mas na providência de Deus, os erros que se tem insinuado têm de ser combatidos. E aquele que não combate? É soldado? Está na guerra? O combatente é aquele que está na guerra. E a nossa guerra é para guerrear o quê? Contra seres humanos? Não. Mas contra esse sofisma de Satanás. Muito de nosso povo não reconhece quão firmemente foram lançados os alicerces da nossa fé no princípio da obra, nos dias dos pioneiros. Não reconhece. Vi um grupo que permaneciam bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade adventista. Deus olhava para eles com aprovação. Foram me mostrados 3 degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem moveu um bloco, ou ai de quem mexer num alfinete dessas mensagens. Ai Deus. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas dependem da maneira em que são elas recebidas. De novo fui conduzido às 3 mensagens angélicas e vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido na sua experiência. Esta foi alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Olha a plataforma que foi colocada. E o povo agora querendo derrubar os pilares. E ela viu um homem fazendo isso. E esse homem, tudo deixa claro que foi um quero lá no dia dela.
O filho dela morreu ali cerca de 1936, 35, 36, foi assim. E ele não acreditava em Trindade. Mas existia, os pastores estavam fazendo de tudo para ele crer. Até que por fim ele morreu, um dos últimos da resistência. Aí depois fizeram o que eles achavam que tinha que fazer. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma, examinarem o fundamento. Alguns com alegria subiram imediatamente para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Aí, achavam que se deviam fazer melhoramentos. E então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Alguns desceram da plataforma para examiná-la e declararam ter sido ela colocada erradamente. Olha aí, mãe. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas, pois Deus foi o mestre construtor e eles estavam lutando contra Deus. Eles reconsideravam a maravilhosa obra de Deus que os conduzira à firme plataforma. E em união levantavam os olhos ao céu e com alta voz glorificavam a Deus. Isto afetou alguns dos que se tinham queixado e deixado a plataforma e contritos subiram de novo para ela. Ainda bem que alguns vão retornar para essa plataforma, que naquele tempo retornaram, hoje alguns ainda vão retornar. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, continue a nos dar uma percepção mais clara, aguçada, para fazer a diferença entre o certo e o errado. Deus nos abençoe. Amém.